Bom, hoje estamos aqui com o Marcel Souza. Vamos falar bastante de neurociência, de economia comportamental, voltada para marketing de performance. E, Marcel, queria te fazer a primeira pergunta e pedir para você se apresentar e já responder a primeira pergunta, que é: como transformar insights de economia comportamental e neurociência em estratégias de marketing de alta performance? Beleza. Bom dia, João. Prazer aí estar contigo, né? Vamos falar um pouco aí de coisas que a gente gosta bastante. Gosto bastante, inclusive, do podcast de vocês. Tá bem legal estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da minha experiência, né? Então, bom, eu trabalho com marketing e growth, né? Mais bem growth mesmo, que é a minha pegada. Eu me formei em tecnologia da informação, depois fui para o antigo BI, depois fui para Analytics, aí veio para growth, né? Então, marketing de performance eu trabalho mais ou menos desde 2014. E só que na época a gente não é muito no tentativa e erro, né? A gente não tinha tantos estudos, tanto material assim para a gente entender como funcionam as coisas. Então, na época, muito mesmo validação de hipóteses. Então, eu vim de uma carreira de growth aí nos últimos 10 anos praticamente. E aí, nos últimos 6 anos, eu comecei a estudar bastante comportamento, né? Então, como a gente começou a ter plataforma de analytics, a gente começou a ter muitas ferramentas de estatística para determinar padrões, comecei a ver que através de análise se tinha padrões de consumidor ali bem interessante. Aí a gente começava a fazer mapa de empatia, essas coisas, e a gente começava a perceber que havia padrões de comportamento entre as pessoas. Né? Então, aí, desde 2018, 2019, então, eu estou estudando bastante isso, né? Então, com isso, dou aula em alguns locais, né? Então, dou aula em algumas faculdades, como SPM, FIAP, Anchieta, Unixul. Também trabalho muito na área de mentoria com algumas grandes empresas de mentoria, Chiefs Group, a Bio Education, a Inovativa, né? Justamente nessa área de marketing de performance, ajudando tanto startups quanto empresas num estágio um pouco mais maduro, para entender ali, meu, por que que a economia comportamental faz tanto sentido, né? Como a gente utiliza esses mecanismos para determinar uma campanha bem-sucedida. Porque a galera vê muito campanha, a imagem tá feia, tá bonito. Eu falo que bonito é o que vende. Né? Então, muitas vezes a gente vê que a campanha não performa, não é porque o criativo tá. O criativo é muito importante, óbvio, porque a gente precisa ter a atenção do consumidor, né? A gente vai falar isso mais para frente. Mas eu vejo que é muito mal segmentado as pessoas. Então a galera pega um público nada a ver, não entende com quem fala, e aí fala de um jeito que às vezes não é interessante, e aí segmenta um público que não está quente ainda, um público totalmente focado em tentar entender o que é, mas já foca uma venda. Então isso a galera começa a falar, ai, tráfego não funciona, minhas campanhas não estão funcionando, aí quando vai ver a segmentação mesmo. Não faz um trabalho interessante de funil, né? Porque acho que a gente estuda bastante neurociência, o cérebro ele associa, ele trabalha muito com associação e familiaridade. Então, se você não faz uma campanha de reconhecimento de marca, para a pessoa entender que você resolve um problema ou dá algum benefício para ela, não adianta focar em vendas, né? Então, eu vejo que tem muito essa questão de segmentação errônea de públicos. Por exemplo, vejo que eu peguei alguns clientes que você olha que o cara é totalmente focado em salgado, né? E aí a empresa foca em salgado. Aí você vê lá, interesse público, doceria, doces gourmet, às vezes a pessoa está numa pegada muito mais fit, não vai querer doces. Então, assim, eu vejo que não entender o público, né, é uma grande questão, e não saber falar com o público é um outro problema, que é a gente entende bastante como o cérebro toma decisões, né? Então, que momento a gente atua ali? O que que a gente dá para a pessoa entender que nós somos autoridade naquele assunto e resolve essa questão? É mais ou menos isso. Mas no decorrer a gente vai falando mais coisas aí. Não, legal, Marcel. E como que você entende o futuro do marketing, né? Quais são as tendências mais promissoras nessa interseção entre economia comportamental, neurociência, tecnologia, né? Tudo que envolve esse mundo aí. Então, hoje nós temos diversos mecanismos que a gente consegue analisar e medir tudo que a gente faz, né? Então, nós vamos soltar uma campanha, sei lá, o CTR, que é o Click-Through Rate, a taxa de abertura ali, a taxa de cliques naquela campanha não tá legal. Primeira coisa que eu sempre olho é público, né? Meu, tá bem segmentado isso? Por exemplo, é muito importante campanhas ali meio de funil pegar uma galera que já conhece você, né? Então, já visitou seu site, é seu seguidor e tudo mais. Eu não vejo isso acontecer. Então, hoje a gente tem um monte de ferramentas que analisam, né? A gente tem o Hotjar para saber por onde a pessoa navega no seu site, para entender ali onde está ficando, onde ele está abandonando, onde ele está prosseguindo. Hoje a gente tem diversos mecanismos aí, tracking mesmo, a gente consegue saber para onde a pessoa está olhando. Temos
ferramentas de social mood, né, que eles chamam de social analytics, que é para determinar o humor da pessoa ali, aquele post, como é que está aquele post ali, a gente está conseguindo entender se aquele post engaja ou não, qual é a taxa de engajamento, engajamento positivo ou negativo, é um post que trouxe conexão à marca ou desconectou com a marca. Então, hoje a gente tem diversos mecanismos, né? E assim, o neuromarketing, como é algo muito caro, grandes empresas têm, a gente pode pegar a neurociência aplicada ao marketing e trazer isso para dentro, né? Então, por isso que eu gosto de unir bastante economia comportamental. Eu gosto de, né, tem um livro do Sapolsky que chama Comporte-se, né, que ele fala muito sobre bioquímica do comportamento, né? Então, qual é o contexto que a pessoa está ali? Porque a galera fala muito de gatilho mental. E marketing, isso, eu não acredito muito nisso em marketing, tá? Porque, meu, depende do contexto que a pessoa tá, que horário ela tá acompanhando, ela tá com fome, ela brigou com o namorado, ela brigou com o cônjuge, ela tá bem com os filhos, ela tá bem consigo mesmo. Tudo isso é um contexto que faz a gente tomar decisões totalmente diferentes, né? Tanto que tem um livro Ruído, do Kahneman, que ele fala justamente isso. Qual o contexto que a pessoa está naquele momento? Então não adianta a gente usar, que a galera gosta de falar de gatilhos, vamos usar escassez, vamos usar urgência, sendo que a pessoa às vezes não está preparada para acompanhar, né? Então acho que é muito importante newsletter, ver se aquela pessoa está clicando, ver se aquela pessoa interage com a tua marca, ver se ela baixa o teu e-book. Então acho que são coisas que a gente consegue determinar, né? O momento que aquela pessoa está ali, o momento que ela está conectada ou não com você, se ela te defende, né, que é a parte de promover lealdade, né, e fãs de marca, se ela ali está sempre comentando, se ela está ali. Então, acho que são coisas que a gente consegue pegar. E eu vejo que muita estratégia de CRM hoje consegue ter isso, né? Existe um mecanismo chamado CDP, que é o Data Platform, né? O Customer Data Platform, que a gente consegue entender ali. Meu, o cliente ele foi para o carrinho 5 vezes, não comprou. É um cliente que está quente. Por que, que ele não comprou? Vamos ali, né? Usar um viés cognitivo ali. Olha, você está 20% de desconto. Olha, a gente percebeu, não esquece da gente. Olha esse produto aqui. Então, tudo isso a gente consegue trazer para dentro ali da neurociência, como a gente pode aplicar, né? Mas assim, não é algo mágico, né? Como muita gente vende, né? Eu vim da área de growth. Growth a gente é vendido como um mago do marketing. Não, pessoal. Tudo é contexto, tudo é o que seu produto oferece, né? Tem até uma máxima que fala que growth não salva produto ruim. E também economia comportamental, neurociência também não salva produto ruim. Não adianta a gente usar diversos mecanismos, né? Que a galera confunde muito, persuasão e manipulação. Né? Acho que manipular é quando você vende algo que você não é ou não oferece. Persuadir, não. Você utiliza de mecanismos para poder o quê? Mostrar para aquela pessoa que aquele produto é a melhor coisa para você naquele momento, né? Então, acho que é nesse sentido. E, assim, acho que os campos estão cada vez mais estão cada vez mais interessantes, porque antes era só neurociência, hoje a gente tem diversos segmentos, né? Então, a pessoa tem neurociência comportamental, tem neurociência focada em economia, tem neuromarketing. Então, assim, eu vejo muito futuro, tem muita faculdade agora oferecendo pós-graduação, né? Tem muitas faculdades oferecendo cursos de extensão focado nisso, até que eu dou aula em alguns. Então, eu vejo um bom futuro, só que aquele negócio, né? Toda vez que algo cai para o mainstream, tem que tomar bastante cuidado, porque muita gente começa a achar que é especialista naquilo e às vezes não é, né? Não é um vídeo de TikTok de 3 minutos que vai te tornar um cara bom naquilo que você faz. Então, mas eu vejo bastante futuro, assim, eu estou bem otimista dentro desse campo. Legal, Marcelo. Me fala um pouquinho como que você entende que a neurociência compreende a psicologia do consumo. Legal. Bem importante também, existem algumas vertentes que fala que neurociência é tudo que estuda o campo neurocientífico, psicoterapia, neuropsicologia, economia comportamental, e tem uma vertente que fala que neurociência é só quando você estuda realmente o aspecto biológico e clínico daquilo, né? Eu gosto de acreditar numa versão mais holística. Eu acho que somos muito dominados por neurotransmissores e hormônios, então isso é quando a gente vai no nível bem mais biológico, bem mais orgânico. Nós entendermos como o nosso corpo funciona, como tomamos decisões dentro de um aspecto bioquímico, eletroquímico, acho que ajuda bastante, não só como tomamos decisões melhores de consumo, mas como a gente também compreende o momento daquela pessoa. Eu vejo assim, existem verticais, então existem pessoas que não gostam de ir muito no nível biológico ali. Eu prefiro estudar a parte de Kahneman mesmo, sistema 1, sistema 2, teoria da perspectiva, e entender que a gente toma decisões depende do contexto, né? Eu costumo dar aquele exemplo, que ninguém vai abastecer num posto que é R$ 15 o litro da gasolina. Ninguém vai abastecer sabendo isso. Mas se tiver no lugar 2 horas da manhã,
numa cidade distante, que você não conhece, o GPS fora, e você não sabe onde tem um posto de gasolina, dentro daquele contexto você vai abastecer, porque você não sabe se você vai ficar parado numa estrada. Ninguém quer ficar 3 horas da manhã com a família parado numa estrada. Então, dentro desse contexto, a pessoa vai tomar decisão. Por quê? Porque envolveu mecanismos de medo, envolveu mecanismo ali de sobrevivência, a sua amígdala é totalmente acionada, porque você está no mecanismo de estresse, meu, será que eu vou ficar parado? Isso aqui pode afetar minha sobrevivência? Então, acho que todo esse aspecto comportamental, no aspecto biológico, ele tudo começa no biológico, na minha opinião, tá? Não adianta, nós somos seres bioquímicos, tudo acontece no biológico. Então, quando a gente estuda mais o detalhe desse sistema, a gente consegue compreender muito melhor economia comportamental, psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente consegue entender de uma forma muito mais ampla isso. Meu, onde aciona o cortisol, qual que é a nossa resposta fisiológica e emocional quando isso é ativado, a adrenalina, tudo isso, né? Porque nós somos seres totalmente complexos e com explicações bioquímicas. Então, assim, eu acho que é importante, eu entendo que compreender a psicologia de consumo, a gente consegue fazer melhores ofertas de uma forma muito mais sutil, né? E não ficar empurrando toda hora preço, preço, preço. Acho que inclusive, o conceito de nudge é a pessoa tomar decisões para ser mais feliz, mais saudável e ter uma noção de economia, de gestão financeira mais inteligente. Então, acho que tem um lado bom, né? Que você começa a se conhecer melhor, mas tem um lado mais nefasto que a galera do marketing usa, né? Então, a galera gosta de ficar ali te enchendo de coisas, criando mecanismos de necessidades que você não tem, né? Então, você é melhor do que eu, você entende muito da parte de varejo. O cara entra na loja, o caixa fica lá no final da loja, porque você tem que passar por todo o corredor para estar exposto a um monte de oferta, né? E aí tem aquela fila que você demora meia hora, aquele monte de utensílios no corredor ali, para acho que eu preciso de uma garrafa d'água, acho que eu preciso de uma meia. Tudo isso é mecanismo de comportamento de consumo, né? Então, a galera sabe que isso funciona bem. Então, existem os dois lados, como toda história, não tem jeito. Bom, Marcel, vou aproveitar que você entrou em alguns conceitos aqui da economia comportamental e vou te perguntar como que você acha que a economia comportamental pode ajudar a construir marcas mais fortes e duradouras. O Martin Linson ele fala bastante que as pessoas escolhem marcas como se escolhem amigos, né? Então, acho que você entendendo o objetivo, né? Tem o Golden Circle ali do Simon Sinek, que é o porquê, o como, né? E é o Golden Circle, é porquê, como e para quê, alguma coisa assim, não vou me recordar agora. Então, é justamente você entendendo a necessidade da sua persona. Eu sempre vou ser muito chato para entender com quem você fala, para quem você fala, como você fala e por onde você fala, né? Então, não adianta eu que eu sou uma marca que não sou cruelty free, por exemplo, trazendo ali para o aspecto de cosméticos, querer falar com a galera que defende de uma ONG que defende animais. Obviamente, eu não vou performar. Obviamente, eu estou totalmente contra aquele meu público. Eu mesmo fui diretor de marketing de uma empresa que a gente começou a trabalhar com mulheres de 18 a 24 anos, fazendo uma puta comunicação legal para esse público. Quando a gente foi ver quem comprava nosso produto era público de 25 a 40, que deixava mais dinheiro, que se conectava mais com a gente, então a gente começou a mudar todo o contexto da comunicação por causa disso. Então, e como que a gente fez isso? Mapa de empatia, entendendo a persona. Meu, por que que vocês se conectam com a gente? Por que que vocês compram da gente? O que que a nossa marca representa para vocês? Né? Então, são coisas que a gente começou a entender que eles compravam não pelo que a gente oferecia, mas pelo que a gente representava, né? Que era uma marca que focava em autoestima. E autoestima é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Então é muito mais como você se sente ao se olhar no espelho do que um produto que vai te deixar mais bonita. Então a gente começou a entender isso e aí que eu comecei realmente a fazer um deep dive mesmo, um mergulho profundo sobre psicologia de consumo, entender anseios, né? Porque a gente entende que a persona, a primeira coisa é quer resolver um problema. Sempre quer resolver um problema. E como que a gente consegue se conectar? Resolvendo um problema economizando energia. Então a gente pega ali grandes marcas, iFood. iFood resolve um baita problema e você não tem nenhum custo energético para isso. O cérebro é uma máquina de economizar energia. Então, em três dedadas ali no celular, eu tenho a comida na minha casa. Né? Em três dedadas ali, eu tenho um Uber na minha casa, meu, um motorista particular para me levar onde eu quero. Então, o Pedro Camargo ele fala muito do búfalo manco, né? Então, como a gente resolve o búfalo manco do usuário? Então, entendendo quais são os anseios, quais são as motivações que a gente tem, e obviamente é sempre resolver um problema,
Porque resolvendo um problema economiza energia. Por isso que eu falo que o aspecto biológico é importante a gente estudar, né? Não só o aspecto comportamental. Então, entender qual que é esse anseio meu, o que que minha marca resolve de problema? O que que minha marca economiza a energia do meu consumidor ali? Vamos pegar o Airbnb. O que que o Airbnb veio para apoiar? Pessoas que não gostam de hotel, pessoas que gostam, às vezes, de ficar em local distante, lugar ermo, remoto, de uma forma barata, sem tanto trâmite e resolvendo um problema, né? Então, com a gente entendendo ali para que a gente existe, por que que a gente existe, né? Como a gente resolve o problema, isso já é 70% do caminho dado já. Porque muitas marcas morrem porque, além de não mostrar de uma forma exata que problema ela resolve, ela não consegue conectar com um social media humanizado, né? Às vezes é um tempo, uma demora muito forte para responder, isso desengaja, vai vir um reclame aqui cheio, né? Então, entendeu? Tem que entender o comportamento. Cara, hoje as pessoas estão imediatistas, não podem demorar um tempo para responder o e-mail. Eu tenho que agora responder de uma forma humanizada, não é? Ah, procura ali no story. Ah, procura em tal lugar. Não, a gente tem que já responder, a gente já tem que resolver o problema do cliente ali, né? E esse negócio de gerúndio não funciona bem. Hoje as pessoas estão muito ansiosas. Estou fazendo, estou analisando. Não, a pessoa quer prazo. Olha, estou analisando desse momento e até amanhã eu te dou uma resposta. Né? Hoje as pessoas erram muito. Estou fazendo e você não alinha a expectativa da pessoa. Porque, por exemplo, eu vejo muitos atendimentos. Ah, estou fazendo aqui. Tá, mas o fazendo pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 3 dias, né? Então, quando você estuda o comportamento, você sabe que uma comunicação assertiva é, ó, estou analisando de tal jeito, eu estou vendo isso aqui, até amanhã te dou uma resposta, mas o prazo médio é de 3 dias. Pronto, você alinhou a expectativa, né? Você já setou na cabeça da pessoa que ela tem 2 dias para poder te cobrar de novo. Então, e aí a galera fala, mas o que tem a ver economia comportamental com marketing? Tudo já é economia. O marketing bebe da economia. A economia faz a galera rodar, mas o marketing cria a percepção de produto para que o quê? A economia gerar, né? Por exemplo, a gente pega ali as bets, cassino. Tem um puta marketing em cima, com influenciador digital, com times patrocinando, isso é o marketing. E aí o marketing faz a economia gerar, a galera ali pagando, se viciando naquilo, né? E aí, de novo, a gente entra na biologia, dopamina o tempo todo, né? Dopamina recompensa, reforço positivo o tempo todo, e aí é onde já é um vício, né? Então, é importante a gente, é assim, é dessa forma que eu vejo, na verdade. Tá, legal, Marcel. Vamos entrar em alguns aspectos mais práticos. Eu queria fazer duas perguntas aí a respeito de técnicas, ferramentas da economia comportamental, da neurociência aplicada. A primeira é em relação aos atalhos mentais, né? Explicar aí um pouquinho, né, a diferença de conceito aí de gatilho para atalho, né, que é o conceito mais real, né? Então eu queria saber contigo quais são os principais atalhos mentais que impulsionam as decisões de compra e como que as marcas podem utilizar ao seu favor, né? Você comentou lá no começo que você não acredita no gatilho, tem tudo uma questão de contexto, mas eles existem, né? São os vieses cognitivos. Eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito disso. E depois eu queria que você falasse sobre um outro conceito, mas aí eu vou deixar a pergunta depois que você falar dos atalhos. Tá. Vamos lá. O Para mim, o gatilho, ele veio, a gente pegou da psicologia clínica, né? Então, por exemplo, eu vejo alguma coisa, um cheiro que me dispara uma saudade da minha avó. Eu vejo uma atitude de alguém que me dispara uma memória ruim, uma memória boa. Então, isso é algo que o gatilho parte do pressuposto que toda vez que eu aciono o mecanismo, ele tem uma resposta imediata. Ele tem uma resposta sempre idêntica. Vamos pegar o revólver. O gatilho, teoricamente, quando eu atiro, eu aperto o gatilho, dispara o projétil. Quando a gente fala de economia comportamental, tem todo um contexto. Então, existem os viés cognitivos. Por exemplo, pode pôr todo tipo de viés cognitivo ali para eu comprar um caminhão, que eu não vou comprar um caminhão. Mesmo porque eu tenho uma limitação financeira, eu tenho uma limitação de não é algo que eu gosto. Então, vejo que muita gente vende isso, use 10 gatilhos para aumentar suas vendas. Eu acho que isso não é algo muito interessante, né? Então, o termo de atalho você pode utilizar esse recurso para aumentar as chances de venda. Você pode utilizar esse recurso para aumentar as oportunidades de negócio. Aí eu acredito, né? Então, por exemplo, a gente tem muito ali heurísticas, né, que são os atalhos que a gente para tomar decisões muito mais rápidas. Então, a gente tem heurísticas para que o cérebro não fique o tempo todo ali utilizando forte fortes mecanismos cognitivos, gastar energia, então a gente tem atalhos, né? Por exemplo, autoridade.
Meu pai falou, pode ser lei, né? Então a autoridade já começa dentro de casa, quando você vê seus pais como autoridade sobre algum assunto. Influenciador digital a gente pode usar como autoridade também. A gente pega ali, por exemplo, Renato Cariani tomando whey e todo mundo acha que vai ficar daquele tamanho tomando whey. E fica subentendido isso, né? Então, marca de whey é sempre galera muito mesmo no shape. Ou a gente pega ali marca de cosméticos, são mulheres que têm a pele maravilhosa, como se usasse aquele cosmético, né? A gente tem até uma brincadeira, na época da Xuxa e Angélica fazendo propaganda do Monange. Duvido que elas usariam o Monange, entendeu? Mas ali gera uma autoridade. Olha, a pessoa que eu confio, a pessoa que sabe o que está falando, usar isso, então também vou usar. Então, isso é um viés de autoridade muito forte, né? A gente tem muito viés de urgência, que é quando a pessoa precisa comprar hoje, somente hoje. O Mercado Livre usa muito isso, né? Meu, se eu comprar em até 5 horas, o produto chega hoje. Então, urgência eu entendo que é quando a pessoa tem que tomar aquela atitude imediata, para que ela tenha uma resposta imediata também, né? A gente tem escassez, que ó, últimas unidades, somente as 5 primeiras pessoas, somente quem ligar, né? Polishop tinha muito isso. Somente as 5 primeiras ligações vai levar um kit grátis. Então, esse medo de perder, essa aversão à perda, as marcas utilizam bastante para que a pessoa tome uma decisão muito rápida. Então, o que acontece, né? Falando de contexto, por mais que eu estude isso, eu tenho uma dessensibilização a esses vieses já, porque eu entendo de uma forma mais racional. Por exemplo, teve uma propaganda de All-Star na última semana. Dois All-Stars, porque minha filha adora All-Star, por R$ 280. Meu, na hora eu comprei. Na hora eu comprei. Dois All-Star, um Chuck e o outro lá de cano longo, meu, e ainda não compra por um clique. Compra por um clique, eu não preciso nem colocar o cartão, eu compro no impulso ali. Então, é uma compra totalmente impulsiva. Eu vi ali 2 por 1, que a gente chama de viés de ancoragem, né? Meu, se um custa 180, dois está custando 280, meu, puta vantagem. Vou lá e compro, né? Que a gente chama isso de ancoragem. Então, na compra por um clique, comprei por impulso, eu chego em casa, né? Então, dá para usar. Pra você ver o contexto. Qual é o contexto? O amor à minha filha. Porra, poxa, minha filha gosta disso, né? Então, o meu contexto utilizou o meu ponto fraco, que são os meus filhos, para poder comprar. Mas ali, se tivesse, sei lá, uma outra marca que eu não uso, eu não ia comprar, né? Então, não é um gatilho, é um mecanismo que você pode facilitar as vendas. Mas tem muitos outros, assim, tem diversos vieses, né? Tem efeito contraste, que a gente pode pôr ali uma comparação, né? Você comprar, se assinar o Premium, você ganha isso, assinar o Premium Plus, isso, se assinar o Ultra Blaster, você ganha isso. Então, né, que a gente também pode chamar de efeito decoy, né? Que é o efeito isca. A gente pega ali uma oferta, né? O The Economist tem muito esse exemplo, né? Então, US$ 12 a versão impressa, US$ 12 a versão digital, ou US$ 15 a digital mais impressa. Pô, por US$ 3 você vai pegar digital mais impressa, mesmo que a impressa você não use, mas você vai entender que aquilo é uma vantagem, né? Então, acho que tem diversos mecanismos assim. Acho que cabe 3 horas para a gente discutir cada um deles assim, mas a ideia é a gente só dar uma pincelada bem rápida aí nesses caras aí. Não, legal. Realmente, se a gente fosse falar aqui, são 188 já mapeados, né? Então, daria pano para manga aí. E aí eu queria que você falasse também a respeito de gamificação. Eu acho que essa é uma estratégia bastante utilizada, né? E que tem mecanismos aí bem interessantes para aumentar o engajamento, né? Então, como que as empresas podem utilizar essa questão da gamificação? É. Gamificação é legal quando a gente já tem uma autoridade, uma confiança das pessoas, né? E qual que é o processo de gamificação? É todo aquele mecanismo que eu dou motivação para alguém fazer uma atitude que ela vai ter uma recompensa posterior. Então, gamificação, por exemplo, o próprio desafio, a própria competição já gera um efeito dopaminérgico muito bom nas pessoas, né? Então, por exemplo, campanhas UGC, que a gente chama daqui, User Generated Content, é quando o próprio cliente gera o conteúdo mesmo para outros clientes olharem. Então, por exemplo, a gente fez um processo de gamificação uma vez, numa empresa que eu estava, a gente queria o quê? Conquistar seguidores de diversas redes sociais. Então a gente fez o mapa da mina, né? Então, olha, uma chaiada no nosso Instagram, o nosso Instagram levava para o Pinterest, o Pinterest levava para o Twitter levava para um blog nosso, o blog levava a gente para uma comunidade do Facebook e o Facebook levava para o TikTok, né? Meu, isso foi um sucesso, né? A gente engajou gente pra caramba, porque a galera, o enigma, o efeito de curiosidade, isso engaja muitas pessoas. Meu, que palavra? Descobri a palavra, próxima palavra. E os 10 primeiros que ganhavam um kit de assinatura grátis por um ano. Então, isso gerou muitas coisas, porque geramos um mecanismo ali de desafio,
gerou uma curiosidade na pessoa, que muitas séries fazem, o plot twist, né, o cliffhanger, né, quando a gente pega ali de uma série, acaba no meio para a pessoa assistir o próximo episódio, né, que a gente chama de cliffhanger isso, que aumenta a ansiedade, eu quero saber logo o desfecho daquilo. E com isso as pessoas ganhavam. Então entra o esquema de competição, entra o esquema de curiosidade, entender, entra o esquema de, meu, eu vou ser melhor que aquelas pessoas, né? Entra muito o que eu vou ganhar com isso. Então a gente consegue criar diversos mecanismos para poder aumentar a gamificação. A gente tem um outro exemplo também muito interessante, que a gente deixava easter eggs em nossos stories. Né? Então a gente fazia uns stories, no meio do story tinha um easter egg lá. E às vezes a gente postava 12 stories no dia. E a gente teve um engajamento altíssimo, que a galera que ia olhar o story até o final para pegar a palavra e pegar a próxima etapa. E como que a gente. E por que isso é tão importante? Porque quando você estuda o comportamento da pessoa que ela vai ter, obter algum benefício e tem toda aquela pegada da aventura dela também participar, né? A que a gente chama de coparticipação, né? O senso de pertencimento. Né? Então a pessoa, putz, eu quero participar do grupo, eu quero ser um dos 10 melhores. Então as pessoas têm muito isso, né? De meu, quero me mostrar que eu sou bem, quero me desafiar. Então, e outra, no final ganhava alguma coisa, né? Sempre aquela recompensa, mas no final ela ganhava não só o prestígio de resolver um enigma, mas também de obter um presente. Então, esses processos ajudam muito em lealdade de marca. É outro gamificação que a galera não entende como gamificação, mas é a própria propaganda do Sherry Coke, que tinha um nome. Né? Aqui é uma gamificação absurdo. Além de gerar uma UGC absurda, porque olha, tem meu nome, olha, tem meu nome, olha, tem meu nome. As pessoas fazem uma coleção de nome de família em casa. Né? Eu tenho aqui o nome da minha família inteira aqui, tanto que o Porta dos Fundos fez uma brincadeira de versão de pobre, né? Um monte de nome estranho lá e tudo. Isso gera um buzz que as pessoas querem se sentir parte, as pessoas gostam de colecionar coisas, né? Tanto que a edição de colecionadores é 3 vezes mais o preço de um game, porque as pessoas gostam de colecionar, quer ter uma versão exclusiva daquilo, né? De novo, né? A escassez ali, o viés da exclusividade, eu quero ter algo raro. Então, tudo isso ajuda bastante a promover fãs de marca, né? Ter lealdade, edições especiais também é um processo que também entra muito no framework de gamificação, né? Porque a pessoa quer ter uma edição especial daquilo, outra coisa que funciona, que a galera não entende como gamificação, pizzaria, né? Se você juntar ali 10 vales, 10 embalagens, a 11ª é gratuita. É um processo de gamificação também. Você está juntando, porque sabe que no final você vai ter uma recompensa. Também, então, o esquema de coletar as coisas também é gamificação. E quando você estuda muito framework de gamificação, você vê que tudo isso é gamificação que às vezes a gente ignora e é uma forma da gente estar ali sendo leal, só consumindo aquele produto e tudo mais. Então, acho que são processos que tem como fazer, a gente pode fazer até um podcast só disso, porque tem diversos exemplos, e acho que isso está tudo ligado realmente ao comportamento, porque o comportamento é o que já é tudo. Empresas bem-sucedidas é aquela que entende quem é o seu consumidor, aquela que entende os anseios do seu consumidor. Então, Byron Sharp fala muito isso, né, de disponibilidade de marca, de disponibilidade mental, né, condições afetivas para que a marca seja altamente disponível no seu cérebro, né, que já é a segurança, ela resolve uma necessidade sua. Então, acho que mais ou menos isso.